You would know you're another come down. Slept in late, put the song out late. Walk around. Quando a consciência de Naruto começou a retornar e ele recuperou os sentidos, ele começou a ouvir conversas que pareciam as do velho Hokage e 3 outras vozes, 2 masculinas e uma feminina. Não Danzo, eu não vou deixar o garoto se tornar um dos seus fantoches irracionais, disse a única voz que ele reconheceu que era a voz do 3º Hokage. Então o que você sugere que façamos com o garoto Hiruzen? Disse a outra voz masculina. Quando ele tiver idade suficiente, vou matriculá-lo na academia. Porque você vai deixar o pirralho demônio entrar para a academia? Não me diga que você realmente planeja deixar o pirralho se tornar um shinobi, disse a voz feminina. Deixe-me lembrá-lo de Koaru, ele não é um demônio, ele simplesmente segura o demônio. Respondeu Hiruzen. Naruto começou a embaralhar. Você está dispensado. Ele está acordando quando ele ouviu passos, depois a porta abrindo e fechando. Ele interpretou isso como uma deixa para começar a se arrastar um pouco mais e seus olhos se abriram. Ai, até mesmo abrir os olhos do Eusigi. É verdade que você vai me matricular na academia? Perguntou o garoto loiro. Sim, quando você completar 10 anos eu vou te matricular na academia. Sorri levemente. Vou fazer minha ascensão para me tornar um shinobi. Gigi, posso sair deste lugar e comer aquele novo sabor de ramen? O velho riu. Sim, garoto, mas não agora. Você precisa descansar. Cálculo que você estará fora em 2 meses, mas você deve conseguir comer em cerca de 1 semana. Saltar no tempo para 8 dias depois. Nos últimos 8 dias, ele tem passado seu tempo em sua paisagem mental. Enquanto seu corpo descansava, ele mudou a aparência de sua paisagem mental para torná-la mais hospitaleira para Kurumi-chan, mudou de um esgoto para uma planície com algumas árvores. Aqui e ali basicamente parecia apenas uma planície ao ar livre regular. Embora seus ferimentos realisticamente deveria levar mais de 2 meses para seu corpo se curar, mas graças a Kurumi-chan, seu corpo se curou em um ritmo ridículo. Queimaduras de 3º grau, costelas fraturadas e braço e perna quebrados não são ferimentos que curam em 8 dias. Os enfermeiros e médicos ficaram chocados para dizer o mínimo, mas isso só aumentou sua raiva. O demônio pode se regenerar em um ritmo rápido. Ele estava livre para ir, então foi até seu apartamento para deixar Kurumi-chan começar o processo. Depois de consultar Kurumi-chan e conversar sobre isso durante os últimos 8 dias, ele decidiu não contar ao Hokage sobre toda a situação da Kyuubi e o Rinne Sharingan que ele iria receber. Não que ele não confiasse nele, mas ainda assim. Enquanto ele caminhava para seu apartamento, um pensamento lhe ocorreu. Ei, Kurumi-chan, vai doer. Embora ele não pudesse ver, ele poderia jurar que ela apenas sorriu maldosamente. Eu odeio dizer isso, Naruto-kun, mas sim, vai parecer que seus olhos estão sendo esfaqueados repetidamente. Depois disso vai parecer que alguém lançou um Amaterasu em seus olhos. Mas não se preocupe, Naruto-kun, a dor durará apenas 1 hora, enquanto seus olhos podem ficar doloridos por alguns dias após o processo terminar. Definitivamente valerá a pena. A ruiva disse. Agora ele estava nervoso. Isso definitivamente não parecia agradável, mas ele tinha que concordar com ela. Os benefícios definitivamente superavam os malefícios. Ele deitou-se em seu colchão em seu apartamento e entrou em sua paisagem mental. Dentro estava Kurumi-chan. Sua aparência era a mesma de antes, exceto por um colar que ela usava com um kanji para selo. Eu recomendaria criar uma mesa para poder prendê-la. Sei que isso será doloroso e não posso deixar você se debatendo. Isso vai atrapalhar o processo. Relutantemente, criei uma e deitei nela enquanto ela me prendia. Fechei meus olhos e senti suas mãos suaves sobre meus olhos. Foi muito agradável. Sinto muito, Naruto. O toque agradável das mãos dela foi a última coisa agradável que senti antes que a dor tomasse conta. Saltar no tempo para 2 semanas, ela disse que seria como se alguém estivesse esfaqueando meus olhos repetidamente. PFTO como ele queria que fosse assim, não, era muito pior. Isso fez a dor que ele sentiu no monumento parecer um passeio pelo parque, mas estou divagando. Ele agora conhece o Rinne Sharingan, mas Kurumi-chan recomendou que ele descansasse os olhos por 1 semana pelo menos depois que o processo fosse feito, só para ficar do lado seguro.
Isso foi há 2 semanas e agora Kurumi-chan disse a ele que era seguro usar os olhos agora. Ela disse a ele que antes de pular na parte funda ele deveria começar com o básico, e seria melhor que ele treinasse seu corpo para lidar com a tensão que usar esses olhos me daria. A maior parte seria tensão mental, sim, mas ainda assim, trabalhar seu corpo definitivamente ajudaria. Ela começou com ele fazendo pesos básicos em cada perna. Depois que eu estava em forma o suficiente para jutsus, ela lhe ensinou seu primeiro, o Kagebushi no Jutsu, Shadowve Clone Jutsu. Era uma técnica de classificação a que exigia muito chakra, mas não era problema para ele, pois suas enormes reservas. O truque para clones de sombra é que as memórias do clone de sombra retornam ao conjurador após dissipar, o que provou ser ótimo para treinamento. Ela o fez executá-los enquanto andava na água. É claro, aprender essas técnicas foi moleza com seu Rin Sharingan, mas a parte difícil provou ser fazer essas técnicas enquanto andava na água. Mas ele finalmente aprendeu rapidamente devido ao seu Rin Sharingan. Ela ensinou a ele as técnicas básicas da academia. Depois que eu as dominei, começamos a entrar em jutsus elementais. Ela ensinou a ele um jutsu de cada elemento. O primeiro que ela ensinou a ele foi o Katon Gokakyo no Jutsu, estilo fogo. Jutsu bola de fogo. A técnica básica de bola de fogo do clã Uchiha. O segundo foi o Futon Daitopa, liberação de vento. Grande avanço, uma técnica de classificação C que permite que você sopre vento pela boca. O terceiro foi o Raiton Jibashi, Lightning Release, Electromagnetic Murder. Ele permite que você envie uma onda de eletricidade através de suas mãos. O quarto foi Doton Doreki, liberação de terra. Parede de lama, que permite que você crie uma parede de terra quando você bate as mãos no chão. A quinta técnica era o Zuiton Suidano Jutsu, liberação de água. Jutsu de bala de água. Este jutsu permitia que você cuspisse um jato de água pela boca. Você também pode dividi-lo e dispará-lo como balas. Ele fez isso até conseguir fazê-lo com 2 sinais de mão, exceto vento e relâmpago. Ele demonstrou total e absoluta maestria sobre esses 2 elementos. Ele consegue fazer seu jutsu de relâmpago e vento sem nenhum selo de mão, mas ainda gosta de usar um selo de mão. Kurumi disse a ele que ele teria que praticar com os outros 3 elementos até conseguir ganhar a mesma quantidade de controle que ele tem com suas técnicas de relâmpago e vento. Uma vez que ele tenha feito isso, então ele seria capaz de se envolver em subelementos. É uma crença popular que subelementos como Yoton, liberação de lava, ou Yoton, liberação de gelo, por exemplo, só podem ser usados com uma linhagem. No entanto, isso não é verdade. Você simplesmente tem que ter controle completo sobre os 2 elementos, ou 3 se estivermos falando sobre Jinton, liberação de pó, necessários para formá-lo. Por exemplo, pessoas do clã Yuki geralmente tinham controle quase perfeito sobre água e vento, então fazer gelo não era um grande problema para eles. Ele só tinha que praticar seu equilíbrio. Para fazer os subelementos, você tem que usar combine e balancear ambos os elementos. Parece simples, mas não é. Geralmente demora muito, mas com clones de sombra esse tempo deve encurtar. Seu corpo agora pode lidar com taijutsu, então Kurumi o fez trabalhar em seu taijutsu. Ele aprendeu um estilo de taijutsu baseado em agilidade. Você ultrapassaria seu oponente e acertaria golpes em pontos de pressão, lentamente paralisando seu inimigo. Ele teve que estudar extensivamente anatomia humana para aprender onde estavam os pontos de pressão para fazer esse estilo funcionar. Ele também teve que ser muito rápido para que essa técnica funcionasse. Se ele fosse ser honesto, é baseado no Juken do Zyuga. Na verdade, ele provavelmente consegue replicar o Juken deles porque consegue ver os Tenketsu, mas ele não queria, talvez eventualmente, mas não agora. Ir à biblioteca também era muito mais fácil agora. Ele não precisava roubar os livros agora. Ele simplesmente faria clones. E os Ergios faria ir à biblioteca e ler um livro sobre cada assunto, desde história até livro sobre teoria do chakra. Ele os fazia ir ao banheiro e dissipar a cada 10 minutos para que seu cérebro não sobrecarregasse com informações. Em um livro sobre a Terceira Guerra Shinobi, onde ele descobriu sobre os Uchiogakure, sua curiosidade por Fujitsu floresceu.
Quando Kurumi inicialmente lhe contou sobre o clã Uzumaki, ele ficou fascinado. Eles eram conhecidos por sua longevidade e seus mestres de selos. Ele ficou chocado com o quão durão seu clã era. Ele decidiu tentar se tornar um mestre de selos, para continuar o legado Uzumaki e não decepcionar seus ancestrais. Ele fez uma nota mental para visitar as ruínas em um ponto. Porque era provável que houvesse alguns pergaminhos ou algo assim. Iva e Kumo devem ter procurado nas ruínas por coisas, mas os Uzumaki eram conhecidos por seus selos. Ele tem certeza de que havia algum cofre secreto com jutsu realmente foda ou selo trancado atrás de selos realmente complexos que só permitiam que alguém com sangue Uzumaki ou algo assim o abrisse. Bem, pelo menos ele esperava que houvesse. Mas, droga, seu clã deve ter sido tão foda. Ele realmente queria trazer seu clã de volta à sua antiga glória. Esse é um objetivo pelo qual ele trabalhará. Tudo parecia ótimo e tudo, no entanto, há um problema. Konoha. Ele duvida que o conselho de Konoha o deixe simplesmente sair da vila e começar uma nova, e se ele permitiu, então ele tem certeza de que eles tentarão controlá-lo e a vila. Ele chegou à conclusão de que eventualmente precisaria deixar a vila para realizar suas ambições. No entanto, ele precisará da herança do pai. Ele já tem a mãe, mas não pode ter a do pai até que faça Chunin ou tenha 18 anos. Então ele teria que ficar até lá. Ele pensou de volta na conversa. Flashback. Naruto, de 12 anos, estava indo falar com Hokage sobre seus pais para ver se ele tinha alguma herança. Ele decidiu dizer que leu sobre os Uzumaki em um livro porque ele não era o pai inteiro. Se ele deveria contar a ele sobre Kurumi-chan. Abri a porta e o vi chegando a papelada. Então, ele olhou para cima e me notou. Olá Naruto, meu garoto, o que posso fazer por você? Ei, Gigi, tenho uma pergunta. O que é isso? Perguntou o homem idoso. Ei, Gigi, você pode dizer para as sombras na sala irem embora. Eu preferiria que essa conversa fosse mantida apenas entre nós. Seus olhos se arregalaram em choque, mas logo recuaram e ele levantou a mão para sinalizar ao seu Anbu que eles poderiam ir embora. Como você sabia que eles estavam aqui? Eu podia sentir o chakra dele. Seus olhos se arregalaram mais uma vez. Um sensor. Esses são raros. Meu Deus, Minato, Kushina, seu filho é definitivamente algo. Ele refletiu de qualquer forma. Qual era a sua pergunta? Ok, então eu li um livro da biblioteca sobre o clã Uzumaki. Eu era de um clã. Os olhos do idoso endureceram e então ele suspirou. Acho que não há como esconder isso agora. Sim, você é o último do clã Uzumaki. Eles, junto com os Shiogakure, que é onde a maioria deles vivia, caíram em uma invasão conjunta de Kumo e Iva, devido ao medo dos Uzumaki ficarem mais fortes. Quando Konoha chegou para dar suporte, era tarde demais. No entanto, sua mãe estava no tempo de Konoha e estava segura, mas tenho certeza de que há Uzumaki espalhados pelas nações elementais. Gigi, quem era minha mãe? Desculpe Naruto, não tenho certeza se é um momento certo para te contar. Vamos Gigi, eu tenho 12 anos, não sou nenhum idiota, tenho certeza que consigo lidar com isso, eu disse com entusiasmo. O homem mais velho só conseguiu rir. Tudo bem, se você diz, sua mãe não era outra senão Kushina Uzumaki, ela era uma Kunoichi fenomenal, ela também era conhecida como Morte Vermelha de Konoha. Fingi uma cara de choque porque eu já sabia quem ela era. Ela me amava? Perguntou o garoto loiro. Sim, meu rapaz, ela te amava mais do que qualquer outra coisa. Você deveria ter visto a reação dela quando descobriu que estava grávida de você. Ele já tinha ouvido isso de Kurumi, mas mesmo assim, ouvir isso de novo o deixou feliz e trouxe um sorriso ao seu rosto. Ela me deixou alguma coisa. Eu não ia te dar a herança dela até que você se tornasse Chunin, mas como você é maduro para lidar com isso, eu darei a você, disse o homem mais velho enquanto puxava um pergaminho e dizia: ele vai abrir com seu sangue, abra quando chegar em casa. Ok, obrigado Gigi, mas e meu pai? Perguntou o garoto loiro. Sinto muito Naruto, essa informação eu não posso revelar. Você tem que fazer Chunin ou ter 18 anos. Decidi não forçar a barra, pois já tinha recebido a herança da minha mãe. Então essa viagem já foi um sucesso.
Ok, obrigado Gigi. Já no fim do flashback, já era noite e ele estava descansando, então ele entrou na minha mente para passar algum tempo com Kurumi. Kurumi-chan, o que você acha do meu plano de reviver o Zushio? É definitivamente ambíguo, mas acredito que se alguém pode trazer o Zushio de volta à sua antiga glória, é você. Você tem meu apoio, obrigada. Kurumi-chan, né? Você realmente acha que há outros além de mim? Não tenho certeza, mas tenho quase certeza de que há membros do clã espalhados por aí. Afinal, os Uzumaki são teimosos demais para morrer. Uma pequena risada saiu da minha boca, certo?